Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Que Deus abençoe, sejam muito bem-vindos, sejam muito bem-vindas ao Desafiando Concursos. Bom, para vocês que já me acompanham, sabem que eu fiquei uns 3 dias, 4 dias sem colocar aulas aqui no YouTube. Pessoal, eu fiquei 3 dias sem internet. É isso mesmo que você ouviu. Parece que um caminhão passou, levou a fiação, provavelmente o caminhão era alto e a fiação abaixou, mas graças a Deus já resolveu todo o problema. Para você que está chegando agora, todas as nossas aulas do YouTube são gratuitas. A única coisa que eu cobro que eu vendo, né, para poder me ajudar aqui no YouTube, são esses materiais que eu uso aqui nas aulas pelo valor único de R$ 10. Todo o material por apenas R$ 10. São 4 cadernos, mais um caderno de regimento interno. Esses 5 cadernos, então, por R$ 10. Se você quiser, basta colocar aqui nos comentários eu quero o material e eu vou lhe passar as informações. Bom, vamos continuar, porque aqui nós vamos direto à aula e vamos para a nossa aula de regimento interno. Pessoal, pois bem, nós vamos começar a falar hoje acerca da eleição da mesa, tá? Nós já estamos conversando um pouquinho acerca do assunto. Inclusive, uma moça falou comigo assim: Nossa, professora, muitos assuntos da lei orgânica são vistos no regimento interno e vice-versa. Realmente. Muitos assuntos, pessoal, deixa eu trocar aqui no fone. Acho que aqui vai ficar melhor. Eu não quero a minha voz muito distante. Algumas coisas no regimento interno são vistas na lei orgânica e vice-versa. Tá? Por quê? Porque você tem ali o mesmo dispositivo sendo tratados em ambas as legislações. Só que, de uma forma mais concreta, o assunto que trata propriamente dito da Câmara, onde você vai ver no regimento interno da própria Câmara. Tá bom? Bom, vamos lá. Artigo 10. O artigo 10 ele trata da renovação. Ele diz o seguinte aqui pra gente, ó. Deixa eu colocar aqui a caneta. A eleição, ou seja, a eleição da mesa, para a renovação, então, esse período de se renovar os membros, né, da mesa, far-se-á obrigatoriamente. Cuidado. Por quê? Pessoal, lei orgânica, perdão, regimento interno, o que você tem de cobrança? Letra da lei. É, Rebeca? Letra da lei. Você não tem muito que ficar ali, sabe? O examinador não tem muito que fugir dali. Então, cuidado com palavras como obrigatoriamente, sempre, todo, toda, tá? Cuidado com esses tipos de palavras, que o examinador eventualmente pode tentar trocar de maldade te levando ao erro. Então, ó, a eleição, ela far-se-á obrigatoriamente, ou seja, é obrigado. Obrigado. Na última sessão ordinária da segunda sessão legislativa. Então, vamos lá. A sessão ordinária. Vimos lá na lei orgânica, aquela obrigatória. A extraordinária, aquela que é convocada. A ordinária, aquela que é obrigatória, já é marcado bonitinho, vai acontecer. Então, eu tenho a mesa. Por exemplo, cadê minha carta? Eu tenho aqui, ó, a mesa. Vai acabar a sessão, tá? O que vai acontecer? Eu preciso eleger uma nova mesa. Essa renovação, ela vai acontecer na última sessão da segunda sessão legislativa. Quem precisa estar presente? A maioria absoluta dos membros da Câmara. Vimos lá na lei orgânica que significa maioria absoluta. Tá? Aí quando eu tenho ali, por exemplo, vamos imaginar, eu tenho, só para vocês entenderem, eu tenho o número 29,5. Qual seria a maioria absoluta desse número? 30. Porque não tem como eu ter ali 29,5 pessoas. Tem como eu ter 30 pessoas. Tá? Ok. Esse assunto da renovação da mesa figura como item único da ordem do dia. Como assim? Nós vimos anteriormente, na lei orgânica, aqui também no regimento interno, que você tem como se fosse a ata, a pauta, né, da reunião naquele dia, da sessão daquele dia.
na última sessão ordinária da segunda sessão legislativa. Qual é o item único na ordem do dia? Renovação da mesa. Esse assunto vai figurar o item único da ordem do dia. Vamos aqui fazer a renovação da mesa. Vamos fazer a eleição dessa renovação. Tá? Só um minuto. Ok. Agora, parágrafo 1º. Igual número de votos. Os candidatos ao mesmo cargo, a que obtêm igual número de votos, concorrem ao segundo escrutínio. Ou seja, você tem um novo sistema ali de eleição. Se eu tenho, então, aqui Zezinho e o fulaninho, você tem um cargo A, quando os dois estão concorrendo para o mesmo cargo. Agora, o Zezinho e o fulaninho, que estão concorrendo ao cargo A, continuou ainda o empate. O candidato ali, eles ainda continuam com igual número de votos. Como que então eu vou desempatar? Aonde? Sorteio. Então, para eu poder desempatar, vai ser através de sorteio. Parágrafo 3º é um que eu fico com muito medo quando eu li. Porque diz o seguinte, acerca da posse. Fala o seguinte, ó. Os eleitos, então aqueles que foram eleitos naquela eleição para renovação da mesa, eles serão considerados automaticamente empossados. Esse automaticamente aqui, eu fiquei com um pouco de medo, sabe? Do examinador cobrar e tentar fazer alguma pegadinha. Como que funciona? Esses eleitos, eles são considerados automaticamente empossados. Porém, entretanto, todavia, não significa que você não venha ter aquele ato de solenidade, aquela sessão solene. Ou seja, embora as solenidades de posse fiquem para a primeira sessão ordinária, que se realizará após o dia da eleição. Então, eu tive o dia da eleição. Fulaninho, ciclano, todos ali são considerados automaticamente empossados. Porém, entretanto, todavia, a sessão solene, ela será realizada na primeira sessão ordinária, ok? Que acontece após o dia da eleição. Agora, e o suplente dos vereadores? Eles não podem concorrer às eleições para membros e seus substitutos no exercício, né, da vereança, ok? Por que eu gosto de colocar em mapa mental? Porque eu acho que fica mais visual, né? Fica algo mais interativo. Bom, a eleição da mesa que nós vimos, tá? Esse mapa mental foi tudo que está escrito aqui até o parágrafo 4º. Bom, das atribuições da mesa. Por quê? Porque eu tenho uma mesa sendo constituída. Eu tenho ali uma eleição. Concorda? Acabamos de ver. Artigo 10. Então, eu tenho atribuições a esta mesa. O artigo 2º fala o seguinte, que além de outras atribuições, ou seja, eu tenho o caso de mais de uma atribuição, além delas, consignadas no regimento ou implicitamente resultantes, ou seja, que não necessariamente estejam aqui escritas, compete especial ou privativamente a quem? A mesa, tá? Vamos lá. Se eu falo que compete, é porque eu estou falando que eles possuem uma competência. Concorda comigo? Eu só posso atribuir algo a alguém ou a alguma coisa se aquele alguém ou alguma coisa é dotado de competência. Então, a mesa pode, inciso 1, dirigir sobre a orientação da presidência os trabalhos em plenário. 2, propor projeto de lei que cria ou extingue cargos dos exercícios da Câmara e fixem os respectivos vencimentos. 3,
propor projeto de decreto legislativo que disponha sobre, aqui a linha A, licença ao prefeito e ao vice-prefeito para afastamento do cargo. Então, aqui a licença é para o afastamento do cargo. Agora, a autorização ao prefeito para, por necessidade de serviço, ausentar-se do município por mais de 15 dias. No primeiro, você tem uma licença. Uma licença que é concedida para caso que afastamento. Afastamento. Já a ausência, o ausentar, é por uma necessidade. Mesmo assim, no caso aqui, por mais de 15 dias, essa autorização, tá? A linha C. Infrações político-administrativas julgadas procedentes pela Câmara. E a linha D. Julgamento das contas do prefeito. Ok? Deixa eu apagar aqui. Tá? 4. Pode também a Câmara propor projeto de resolução dispondo sobre licença de quem? De vereadores, para que eles possam se afastar do cargo. A mesma coisa. Afastamento, licença, afastamento. 5. Propor, conforme o caso, projetos de decreto legislativo ou de resolução, criando comissões especiais de inquérito na forma prevista nesse regimento. Falamos, né, muito na aula de regimento, na aula da lei orgânica sobre CPI, né? 6. Elaborar e expedir, mediante o quê? Mediante a discriminação analítica das dotações orçamentárias da Câmara, bem como alterá-la quando necessário. 7. Apresentar projeto de lei sobre qual assunto? Dispondo sobre a abertura de créditos suplementares ou especiais através de anulação parcial ou total da dotação da Câmara. 8. Suplementar. Suplementar mediante ato as dotações do orçamento da Câmara, sempre observando o limite de autorização que estão constantes na lei orçamentária. 9. Devolver. Se algo eu vou devolver é porque está comigo. Então, devolver à tesouraria da prefeitura o saldo de caixa existente na Câmara, ao final do exercício. 10. Enviar ao prefeito até o dia 1º de março de cada ano as contas do exercício anterior. Para quê? Para que venha a ser encaminhado ao TCE, ao Tribunal de Contas do Estado. 11. Nomear, promover, comissionar, conceder gratificações, licenças, pôr em disponibilidade, exonerar, demitir, aposentar e punir funcionários ou servidores da onde, gente? Da Câmara Municipal. Cuidado. Da Câmara. Ok? 12. Assinar os autógrafos das leis destinados à sanção e à promulgação pelo chefe do Executivo, ou seja, feito. Tá? Aqui, realmente, essa parte é mais ali, como que eu posso dizer? Uma leitura. Por isso que eu deixo aqui bem destacado. E gosto também de colocar algumas imagens, tá? Vamos lá. Opinar sobre as reformas do regimento interno. 14. Permitir ou não sejam irradiados, fotografados, televisionados ou filmados os trabalhos da Câmara. 15. Decidir os recursos interpostos contra atos e as decisões do presidente. E convocar sessões o quê? Extraordinárias, quando há matéria de interesse público relevante e urgente a deliberar. Nós vimos lá na nossa lei orgânica os casos de sessão, tanto extraordinárias quanto as ordinárias. Então, nós sabemos que as extraordinárias são convocadas quando eu tenho, então, uma matéria de interesse público que venha a ser relevante e urgente a deliberar, tá?
Vamos lá. Artigo 13. Os membros da mesa, então nós temos aqui, ó, a mesa, os membros dela, ó, os membros, tá? Vou colocar uns bonequinhos aqui. E também os seus substitutos, aqui eu coloco também substitutos. Quando que eles vão se reunir? Pelo menos quinzenalmente. Pelo menos. Mínimo ali. A fim de que? De deliberar com a maioria dos votos sobre todos os assuntos da Câmara, tá? Sujeitos ao seu exame, assinando e dando a publicação dos respectivos atos e decisões. Então, os membros e os seus substitutos, eles vão bonitinho ali se reunir, pelo menos quinzenalmente. Qual o objetivo dessa reunião? Deliberar ali sobre os assuntos da Câmara, todos os assuntos da Câmara, ok? Aí que você vai ver ali as atribuições dos mesmos sendo que exercidas, tá? Por isso que você tem atribuições. Vamos ver aqui? Bom, a seção 4, gente, a seção 4 é bem extensa, muito extensa. Sendo assim, o que nós vamos fazer? Nós vamos passar pela primeira parte dessa sessão, que trata das atividades legislativas do presidente. Já acerca das sessões, a administração da Câmara, as relações externas da Câmara e as reuniões da mesa, eu vou deixar como um deverzinho de casa para vocês estarem lendo, tá? Vamos começar então com as atividades legislativas. O artigo 14 diz o seguinte: o presidente, ele é o quê? Quem ele é? Então aqui eu tenho o fulaninho aqui, tá? O presidente. Quem ele é? Quem esse presidente é? Ele é quem vai representar quem? A Câmara. Ele representa a Câmara. Tanto em juízo quanto em fora dele, tá? Bom, quais são as competências inerentes a ele, tá? Quais são as funções, melhor dizendo? A função administrativa e diretiva de todas as atividades internas ali da Câmara, tá? Ou seja, sendo assim, o presidente, ele tem o quê? O que você acha? Ele é dotado de competência. Se ele é dotado de competência, o artigo 14 me diz que ele possui exercícios, tá? Exercícios privativos. Ou seja, que só ele pode exercer. Ele é um representante da Câmara. Só ele ser representante, você já consegue entender que ele possui atribuições, que ele possui competência. Se ele possui competência, ele possui exercícios privativos inerentes à sua posição, tá? Bom, primeiro exercício privativo ao presidente da Câmara, o que você tem? Acerca das atividades legislativas, o que diz respeito ao exercício. A linha A. Então, aqui eu tenho o presidente. O que o presidente vai fazer? Gente, se vocês ouvirem barulho, é como eu falo. Eu moro em sociedade. E é incrível. Sempre que eu vou gravar aula, é incrível. Aí um carro passa, enfim. Ai, gente, é cada coisa. Mas, vamos lá, eu gosto de brincar que eu falo, gente, eu moro em sociedade. Por quê? Porque às vezes, quando eu vou gravar aula de dia, é assim. Eu sempre gravo aula à noite, já reparou? Por quê? Porque é um silêncio. Aí vocês podem pensar, nossa, gente, olha, silêncio, mas eu não gravo durante o dia por conta do barulho, mas hoje eu tive que abrir exceção, porque eu não consegui gravar aulas nos últimos dias. Bom, sendo assim, você tem que ir o presidente, tá? Bom, o que nós vimos lá na lei orgânica do município? Que o presidente, ele pode convocar os vereadores,
com uma antecedência mínima de 24 horas, convocando pessoal, de forma pessoal e escrita aos vereadores quando eu estiver falando de uma sessão extraordinária. Então, um exercício privativo do presidente da Câmara é comunicar aos vereadores com uma antecedência mínima, que aqui eu tenho 24 horas, a convocação de uma sessão extraordinária, solene, vimos lá, né? Por exemplo, a posse do prefeito, vice, ou as secretas, que nós vamos ver mais à frente. Então, ele pode fazer essa comunicação, é uma atribuição do exercício da sua atividade legislativa. Bom, ele pode também determinar o requerimento do autor, a retirada de proposição que ainda não tenha parecer das comissões ou havendo fole contrário. Falamos muito acerca das comissões lá na lei orgânica do município. A linha C. Não aceitar o substitutivo ou emenda que não sejam pertinentes à proposição inicial. Falamos lá na lei orgânica também acerca um pouquinho das emendas, tá? Foi lá no finalzinho da aula. A linha D. Declarar prejudicada a proposição em face da rejeição ou aprovação de outra com o mesmo jeito. Ou seja, eu posso, coloquei aqui, né? Essas aqui estão prejudicadas. Por que elas podem estar prejudicadas? Pode ser pela rejeição, rejeitou, ou você teve uma aprovação de outra com a mesma ali, o mesmo objeto, a mesma matéria, tá? A linha E. Determinar o desarquivamento de proposição. O que é desarquivamento? Se algo está arquivado. Então, aqui, ó, se esse, por exemplo, esse aqui não, vamos imaginar. Eu tenho aqui, A está arquivado. Eu posso, então, desarquivá-lo. Ou seja, o que está arquivado, eu posso desarquivar. E vice-versa. O que está desarquivado, enfim, né? A linha F. Encaminhar as reposições, processos e outros documentos às comissões, assim que são lidos em plenário, salvo nos recessos regimentais que são encaminhados às mesas logo após o seu recebimento. Tá? G. Ordenar a inclusão na pauta da ordem do dia. Falamos agora, né, ali na pauta da ordem, por exemplo, na última sessão, o que você tem? Da renovação. Da onde? Da mesa, por exemplo. Então, essa pauta da ordem do dia, nesse caso, você tem essa ordem de inclusão de todos os processos em tramitação e que dependem da deliberação do plenário. Então, ali vai ser tratado naquela ordem do dia, naquela sessão. H. Devolver ao autor quando não atendidas as formalidades regimentais. Como assim, gente? Regimentais. Regimentais. Que estão dispostas no regimento interno. Proposição em que é pretendido reexame da matéria anteriormente rejeitada ou vetada, cujo veto tenha sido mantido. Vamos lá. O que é veto? Discordância. Tá? O que você tem aqui? Ó? Pensar aqui, tá? Só, enfim. Você tem aqui essa proposição A. Então, o presidente pode devolver ao autor, né? Ok? Essa proposição A, em que o pretendido, você tem que reexame, vamos pensar assim, dessa matéria. Só que essa matéria, ela foi anteriormente, anteriormente,
anteriormente rejeitada, tá? Ou ela foi vetada e cujo esse veto tenha sido mantido. Então, por que ele vai devolver? Porque já foi rejeitado ou já foi vetado. Então, vai devolver ao autor. Agora, a linha I. Aceitar ou recusar as proposições. Então, ele pode tanto aceitar quanto recusar aquelas proposições que forem apresentadas. J. Retirar da pauta. Do mesmo jeito que pode pedir linha I, vai incluir, ordenar, pode também retirar as proposições que estejam em desacordo com as exigências regimentais. Pode também despachar o requerimento verbal ou escrito, processo demais papéis que venham ser submetidos à apreciação, ou seja, ele pode despachar requerimento que a ele foi submetido para ele poder apreciar, para ele poder ver, ele pode despachar. E zelar pelos prazos do processo legislativo, bem como concedidas as comissões ao prefeito. Ou seja, ele vai tudo, gente, né? Tudo, falando no sentido muito geral. Tudo no direito. E você tem prazos. E sempre os prazos você tem dentro um selo muito grande para que tudo venha estar nos moldes do que tem pedido. Então, se eu tenho esse prazo, eu tenho que fazer tudo dentro deste prazo. E esse mesmo prazo vai ser ali observado às comissões e ao prefeito, tá? Então, por exemplo, você tem ali uma CPI. Os prazos, por exemplo, há 15 dias para a apresentação de um documento. Ah, ele pode ser prorrogado? Pode, mas eu passou esse prazo, aí a coisa já muda de figura. Então, tudo você vai observar o prazo, tá? A linha E. O presidente também pode solicitar informações e colaborações técnicas para quê? Para estudo de matéria sujeita à apreciação da Câmara. Ó, devolver proposição que contém expressões antirregimentais, ou seja, que não estejam de acordo com o regimento. P. Nomear os membros das comissões especiais de inquérito de representação. Rebeca, o que é isso? Nós vamos ver mais à frente. Já falamos da de inquérito lá na lei orgânica, mas vamos voltar. E também vamos falar da representação. Que designar substitutos para os membros de todas as comissões. Ou seja, por exemplo, eu tenho aqui a comissão, essa comissão aqui. Nessa comissão, eu tenho aqui fulano e o Beltrano e o Ciclano. Só que, se eu tive uma vacância aqui no carro do fulano, o carro dele ficou o quê? Vago. Vai ficar vago? É aquela. Não. O presidente vai designar um substituto. Ó, aí ele vai lá, coloca o Zezinho. O Zezinho é o substituto, tá? No caso, se eu tiver cargo vago, ou se o membro estiver em licença, ou se ele estiver impedido. Observada a indicação partidária. Ok? Deixa eu apagar aqui. Bom, R. Declarar a destituição dos membros das comissões que deixam de comparecer a 5 reuniões consecutivas sem motivo justificado. Eu coloquei aqui o mocinho, né? Não comparecer a 5 reuniões consecutivas. Pior de tudo, sem motivo justificado. Pior de tudo, né? S. Convocar e presidir. Então, ele vai chamar, né, o ato de convocar e também vai presidir as reuniões dos presidentes das comissões permanentes, ou seja, aquelas comissões que são ali fixas, tá? Vamos ver aqui. T.
Fazer publicar os atos da mesa da presidência, sabe? Portarias, resoluções, decretos e atos legislativos e leis por ela promulgadas. Hello. O telefone toca na hora da aula, gente. Esse telefone está aqui é o da minha mãe, ele nunca ficou, hoje ficou e tocou. Enfim. Convocar reunião extraordinária. Lembrando que reunião extraordinária são as convocadas, tá? Conjuntas de mais de uma comissão permanente, quando não convocadas na forma da linha C do artigo 48. O que diz a linha C do artigo 48? Artigo 48. As comissões permanentes reúnem-se. A linha C. Extraordinariamente para reunião conjunta quando convocadas pelo presidente da Câmara. Então, a comissão permanente ela vai ser convocada de forma extraordinária pelo presidente da Câmara, tá? É tanta palavra difícil, né, gente? Peraí, pessoal, só tomar uma água. Vamos lá, vamos resolver questões. Eu coloquei aqui algumas questões para nós. Não, gente, aqui embaixo, lá em cima não. Vamos lá. Primeira questão. Acerca da eleição da mesa, marca a alternativa correta, assinar, né? Então, estamos procurando a correta. Letra A. A eleição para a renovação da mesa far-se obrigatoriamente na última sessão ordinária da segunda sessão legislativa, com a presença da maioria absoluta dos membros da Câmara e figurará como item único da ordem do dia. E aí, será que está de acordo com o artigo 10? Vamos ver as outras alternativas. B. Os eleitos não serão considerados automaticamente empossados. Ai, não, de mentira. Vão ser considerados, tá? C. Os suplentes dos vereadores em exercício da vereança poderão concorrer? Não, não podem concorrer. Podem. D. Persistindo o empate, o cargo será decidido pelo vereador mais votado da última eleição? Não, gente. Aí você tem o quê? No ato do empate, você tem o sorteio. Ou seja, a alternativa correta, letra A. Está de acordo com o caput, ou seja, ali com o que está escrito na frente do artigo 10. Ali nós chamamos de caput, tá? Bom, assinale corretamente de acordo com as atribuições da mesa. Inciso 1. É uma das atribuições propor projetos de lei que criam ou extinguem cargos dos serviços da Câmara e fixe os respectivos vencimentos? E aí? 2. Propor projeto de decreto dispondo sobre autorização do prefeito para, por necessidade, ausentar-se do município por mais de 10 dias? Não, por mais de 15 dias. 3. Opinar sobre as reformas do regimento? Correto. Então, aqui eu vou tirar B, eu vou tirar B, vamos deixar C e E. Por que eu vamos cortar aqui? Por que eu cortei a A? Porque a 1 está certa, a 3 também, mas a 2 não. E a B? Porque a 3 está correta. Ah, peraí, a 4 nós não vimos ainda. Por que eu cortei a D? Porque a 2 está correta, a 2 está errada, então a 3 está certa, mas a 2 está errada. 4. Convocar sessões ordinárias? Não, gente, eu convoco sessão extraordinária. Então, não é a C, hoje, não é a B e não é a E, é a letra C de certo. Por que eu convoco sessão extraordinária? Para tratar de matéria de interesse público relevante e urgente. Por isso que é extraordinário, que é algo urgente ali para interesse público, tá? Vamos lá. Bom, mais uma questão. Além de outras,
das outras atribuições do regimento, ou dele implicitamente resultante, compete especial ou privativamente à mesa, exceto, então eu tenho uma maçã podre aqui. Letra A. Propor projeto de resolução dispondo sobre licença aos vereadores para se afastarem do cargo. B. Dirigir sob a orientação da presidente os trabalhos do plenário. C. Enviar ao prefeito até o 1º de março de cada ano as contas do exercício anterior para fins de encaminhamento ao Tribunal de Contas do Estado. D. Decidir os recursos interpostos contra os atos ou decisões do presidente ou recolher da tesouraria o saldo de caixa existente. É recolher ou devolver? Letra E está errado, é devolver. Não, eu até falei, eu devolvo algo que está comigo. Então é devolver e não recolher. Alternativa errada. De acordo com o artigo 13 do regimento, os membros da mesa e os seus substitutos reúnem-se pelo menos. O que eu falei? Tenho ali a mesa, você tem os membros e os substitutos. Eles reúnem pelo menos algumas vezes ali para tratar dos assuntos, de todos os assuntos da Câmara. Essa reunião é feita semestralmente, semanalmente, quinzenalmente, bimestralmente ou anualmente? Quinzenalmente, artigo 13 do regimento interno, tá? Vamos lá. Vamos ver qual a questão. Certo ou errado? As bonequinhas ficaram aqui desenhadas. O presidente é um representante da Câmara, ok? Em juízo ou fora dele, cabendo-lhe, além das funções administrativas e diretivas de todas as atividades internas, exercendo privativamente comunicar aos vereadores com antecedência a convocação de sessões extraordinárias, solenes e secretas. Certo ou errado? Alternativa correta. É o que dispõe o artigo 14, ali no seu inciso 1, a linha A. Correta. Última questão para finalizar. Acerca do presidente, assinale a assertiva correta quanto às atividades legislativas. Inciso 1. Comunicar aos vereadores com antecedência a convocação de sessões extraordinárias, solenes e secretas. Correto. Então, corta aqui letra D, porque a 1 está correta e a letra D eu não tenho. Alternativa 2. Zelar pelos prazos do processo legislativo, bem como dos concedidos às comissões e ao prefeito. Certo. Então, aqui não. Pode deixar isso aqui. Não vamos cortar nenhuma ainda não. 3. Declarar a destituição dos membros das comissões que deixem de comparecer a 10 reuniões consecutivas? Não. 5 reuniões. Então, pode cortar a letra B. Letra B não. Letra B não. Pode cortar a letra A. 4. Convocar reunião ordinária conjunta de mais de uma das comissões permanentes. E aí? O que você acha? Extraordinárias. Então, alternativa. Gente, eu tinha cortado a letra C. A letra C não. Eu cortei a letra C sem querer, gente. Era que a 1 está correta, a 2 também, mas a 3 não. A B também, porque a 4 não está correta. E a letra D, porque a 3 e a 4 não estão corretas. Então, aqui, 1 e 2, eu tinha cortado a letra C sem querer, gente. Então, essas são as nossas questões. Pessoal, muito obrigada pela presença de vocês, tá bom? Deixei aqui o versículo para vocês lerem, meditarem, descansarem a mente de vocês, tá bom? Tu és meu Deus, eu te louvarei, tu és meu Deus, eu te exaltarei. Sempre vou deixar para vocês poderem ler, se tranquilizarem, terminou a aula, respirem, já deu tudo certo, tá bom? Qualquer coisa, eu estou aqui, basta colocar aqui nos comentários, eu sempre olho, sempre respondo todo mundo, tá bom? Pessoal, fiquem com Deus, um grande abraço e até a nossa próxima aula. Fiquem com Deus, pessoal. Tchau, tchau.